Você sabia que quem odeia o seu irmão é assassino? É o que a Bíblia diz. Eu tenho meditado muito ultimamente. Quanto mais o tempo passa, a gente vai ficando velho, né? E a gente vai amadurecendo esses pensamentos na nossa mente. E eu tenho meditado muito sobre essa questão de o que nós temos feito dentro da igreja como cristãos, como irmãos. O que nós temos oferecido pro próximo? Que tipo de ovelhas nós temos sido? Qual que é o nosso perfil de cristão dentro da igreja? Fora também, mas eu tenho meditado sobre isso, essa questão, sabe? Ali, dentro da igreja. Essa frase que eu usei de início sobre odiar o irmão e ser um assassino, está na Bíblia. Algum tempo atrás eu escutei uma mensagem que falava sobre Caim e Abel. Todo mundo sabe a história de Caim e Abel, que Caim matou seu irmão Abel por sentimentos muito fortes de inveja, né? Sentimentos malignos. A mensagem falava sobre exatamente isso. Até hoje existe Caíns no meio cristão. Tem muito Caim matando seu irmão de várias formas, de várias maneiras. E essa mensagem me marcou porque realmente isso é antigo, isso não vai acabar. Mas nós temos que fazer o máximo possível para que isso não se alastre dentro da igreja. E isso começa por mim, isso começa por você. Será que nós temos feito o papel de Caim, às vezes sem perceber? Sem perceber, acho que é meio difícil, né, gente? Porque a gente pode estar matando, falando mal, com um sentimento de inveja. O sentimento de inveja, de ciúme, ele não cresce do nada, ele cresce aos poucos. Nosso papel é, quando a gente sente que a gente tá tendo um sentimento ruim pelo próximo, a gente tem que repreender, orar e buscar a Deus para que isso não aumente, para que isso não cresça. E em 1 João 3:12 fala exatamente sobre, um exemplo aqui sobre Caim. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, odiou o irmão, está assassinando. É um Caim. Eu lembro que depois que a gente escutou essa mensagem aqui em casa, quando a gente começava a falar de alguém, a gente batia na boca e falava Caim. Porque, gente, o ser humano é automático, assim. Mesmo que você cuide o máximo pra não falar de alguém. Volta e meia, quando vê, você já tá começando a falar e isso tem que ser controlado. Isso começa em casa, começa com exemplos, até mesmo pros nossos filhos, né? Se os nossos filhos crescem ouvindo o pai e a mãe falando mal das pessoas, eles vão crescer achando que isso é natural. Falar mal de todo mundo, odiar todo mundo, é normal, é natural. Então, que nós possamos passar esse exemplo pros nossos filhos de uma forma natural. E essa questão de controlar, a gente controla naturalmente quando a gente se posiciona a não falar, a gente decide. Porque quando a gente tá numa roda de amigos e alguém tá falando mal de alguém, às vezes a nossa língua coça pra falar mais, entendeu? Porque contamina a língua. A Bíblia fala sobre a língua também. Ela é uma faísca. Se você não cuidar da língua, pega fogo, entendeu? Não dessas palavras exatamente, mas é pra ficar mais claro assim pra vocês. O controle da língua está na gente. A gente tem que controlar pra não falar. Porque se a gente começa falando um pouquinho, daqui a pouco tá falando maior, daqui a pouco tá odiando aquela pessoa. E isso é pecado. Isso é assassinato. Estamos sendo pessoas de obras más ou obras justas, como compara Caim e Abel. Eu tenho uma experiência triste que me marcou. Hoje eu já sou curada disso, porque eu vim da missão. Eu tenho lembranças maravilhosas na missão. Quando eu estava ali pros meus 14, 15, foi a época que eu mais amei estar fazendo missão com os meus pais, porque a igreja entupiu. A igreja ficou entupida de jovens, sabe? Então era lindo, era maravilhoso. E todos eram muito unidos. A gente era unido na igreja, a gente era unido na escola, a gente era assim, sabe? Era algo muito... Eu tenho uma lembrança muito boa. Um beijo pra todos os meus conhecidos de Minas. Eu amo o povo mineiro, porque eles são acolhedores, né, gente? E com 15 anos a gente saiu de Minas pra vir pro Paraná. E foi um baque, foi um choque muito grande pra mim. Eu saí de um lugar onde todos eram unidos e fui pra uma igreja onde eu fui extremamente excluída. Muitos nem enxergavam isso, porque passa desapercebido, gente, pros adultos, pros pastores, pros líderes, isso passa desapercebido. Até mesmo pros pais daquela pessoa que está sofrendo com isso. Pra mim, era tudo muito frio. Curitiba é fria, literalmente. Tem a fama, né, disso. Os adolescentes não me acolheram. Os poucos que vinham conversar comigo eram meninos. E geralmente, né, nem todos, mas por um interesse. Eu acabei ainda ficando falada, porque quem vinha conversar comigo eram os meninos e eu me senti carente de pessoas que estivessem comigo. Foi um momento, assim, que eu fui muito julgada, muito desprezada. Tanto na igreja quanto na escola, porque aí eu vi essa turma toda na escola e eu era excluída do mesmo jeito. Então, pra idade que eu estava, gente, foi algo muito chocante. Porque realmente foi um choque de realidade, foi um choque de cultura, de pessoas. Esses dias eu fui em uma igreja onde há algum tempo eu não ia, e uma líder de alguma coisa, de algum departamento, passou por mim. A gente sabe quando a pessoa te cumprimenta bem e quando ela te cumprimenta meio não querendo te cumprimentar. Isso é natural, não deveria ser, mas é natural, acontece em todos os lugares, não só a igreja. E ok, né? Às vezes a gente tem mais intimidade com algumas pessoas, outras não, e super normal. Essa pessoa passou por mim, foi atrás de mim e abraçou uma outra pessoa que também estava visitando. E eu fiquei pensando naquilo, gente, assim, não me afetou no sentido, ai meu Deus, como eu fiquei magoada por isso. Não, eu fico triste porque se eu fosse uma pessoa,
uma iniciante na fé, digamos assim, quem sabe eu não me entristeceria, não me abalaria, porque existem pessoas e pessoas ali. Fica claramente pra mim na minha cabeça que é a acepção. Jesus fala sobre isso, sobre não fazermos acepção de pessoas. Tiago 2:1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro, roupas finas, e entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial a um homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, né, tratando super bem, e para o outro, sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Não pode. Pra mim, assim, deveria ser proibido. E segundo a Bíblia, é. Eu, graças a Deus, tive o privilégio em estar iniciando com os meus pais em lugares onde era poucos crentes. Então, quando uma pessoa aceitava Jesus, pra gente era uma alegria. Tinha festa no céu e tinha festa na igreja, gente. Quando a pessoa aceitava Jesus e se entregava pra Jesus, era algo tão lindo, era algo tão maravilhoso. A gente ficava feliz com aquela pessoa e não queria perder ela e queria ela ali com a gente. Eu não sei se é só aqui, eu não sei. Mas quando eu vejo hoje em dia pessoas sendo sabe? Tipo assim, Senhor Jesus, deixa eu pegar seu nome aqui. Amém, volte sempre. Cris, mas nós temos afinidade com umas pessoas e outras não. E eu super concordo, eu tenho mais afinidades com umas pessoas e outras não. É no mínimo cumprimentar. Paz, graça e paz, shalom, a paz do Senhor, seja lá como for na igreja. Entendeu? É simples, é cumprimentar. Nós somos um corpo, nós somos irmãos, entendeu? E em alguns lugares as pessoas viram o rosto pra não cumprimentar o irmão que tá passando no corredor, abaixa a cabeça. Eu, sinceramente, eu não consigo me acostumar com isso, entendeu? Eu vi um vídeo que eu fiquei assim, não sei nem expressar pra vocês o que eu senti. Ela dizia assim, não adianta me cobrar abraços, não dou abraços, não sou de ficar, não sou... Gente, eu nem lembro, faz tempo que eu vi esse vídeo. Eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas era nesse sentido. Não me cobre isso, se você perceber que eu não sou assim... Como se, tipo assim, acostume-se. Eu sou assim e sempre serei assim porque a minha linguagem de amor é outra e blá blá blá. Essa pessoa é uma mulher de pastor. E ok, cada um tem seu perfil, cada um tem sua linguagem de amor. Mas na igreja, você foi chamado para um ministério onde você sim vai ter que abraçar. Você sim vai ter que acolher. Vai ter um momento que você vai receber as ovelhas, as suas ovelhas, os filhos de Deus igualmente a você. E você vai ter que abraçar. Você vai ter que abraçar forte. Porque às vezes aquela pessoa está depressiva, está deprimida. Eu já escutei testemunhos de pessoas falando que um abraço curou ela. Que um abraço fez ela permanecer. E sim, gente, pastores de ovelhas é isso. Ou então você tá no ministério errado. Você tá alguma coisa errada. Não tem essa de linguagem de amor dentro da igreja. Se dentro de casa o marido tem uma linguagem de amor, a mulher tem outra, a gente tem que se adequar por amor. Não importa quais sejam. Não importa qual seja o teu perfil, você tem que se adequar. A gente tem que se adequar porque senão o casamento não dura. E na igreja não tem dessa. Você, sabe? Eu não me entra na cabeça. Nós estamos na terra pra isso. Se você não acolher a tua ovelha, os teus irmãos, seja lá se ele nunca foi na igreja, se ele tá desviado e voltou, ou se é um irmão que faz tempo que não aparece, se você não o receber bem, ele não volta mais. Se você vai na casa de alguém e você é mal recebido, você vai querer voltar naquela casa? Nunca. Você foi mal recebido, você foi maltratado, você foi desprezado, excluído. Você não vai ter prazer em estar naquele lugar, porque você vai se sentir um peixinho fora do aquário, fora da água. Então, as pessoas, no geral, nem todas, né, estão perdendo foco sobre hospitalidade. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos. Muitos acham que, eu sou salvo. E acaba por aí. Eu já tenho cargo na igreja, já estou no departamento, já tá bom. Vocês acham mesmo que é só isso? Não existe mesmo uma preocupação com a salvação do próximo. Porque hoje eu sou salva, tá tudo bem. Pronto, minha salvação que importa. O resto, a salvação individual. Gente, repito, nós somos um corpo. Nós estamos em uma missão aqui, o povo tá perdendo realmente. O povo não tá entendendo. Amar ao próximo, eu tive que lutar muito. Eu não tô falando aqui que minha vida inteira eu sempre amei muito as pessoas. Não, eu tive os meus altos e baixos com pessoas. Porque pessoas não são fáceis. Eu não sou fácil. Ninguém é fácil. Ninguém é fácil nessa terra. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Com traumas, com pessoas que a gente convive no trabalho, na igreja mesmo. Mas nós temos que suportar uns aos outros. A Bíblia pede. Se possível for, tenham paz com todos. Se não for possível, você pode se afastar? Na minha opinião, sim. Porque senão você vai adoecer. Porém, não despreze, não humilhe, não precisa odiar. Existe aí uma separação das coisas. Você pode ter tua ira, mas não peque. Respira. Não é fácil. Eu passei por momentos, não suportava olhar para certas pessoas, mas eu tive um tratamento. Eu dei o primeiro passo, eu não quero sentir isso. Eu quero me livrar disso. Eu consegui, eu venci, eu perdoei. Meu coração
sabe? É um trabalhar. Começa com o nosso primeiro passo de não, eu não aceito, eu não quero, diabo, eu não quero, entendeu? É uma decisão nossa. E Deus ajuda. E é isso, não é porque você está tendo uma tarefa na igreja, você é líder, você tá salvo ou acha que tá e acaba por aí. Não, Deus não tá nem aí. Deus pede para amarmos o nosso próximo como a gente se ama. Se você não consegue amar o seu próximo como você se ama, talvez você ainda não está se amando. É um assunto para outro vídeo, né? Isso tem que ser trabalhado também no seu coração. Primeiro em você. Se a pessoa não consegue dar amor pra alguém, é porque algo que dentro ainda não foi curado e tem que ser curado, pra gente não perder a nossa salvação. Depois vai ser tarde, depois não tem tempo, depois não tem o que fazer. Nós temos sim que resgatar as almas. Elas vão à igreja pra receber o amor de Deus também. Um dos motivos que as pessoas estão lá perdidas lá fora, eu quero Deus, eu preciso de Deus, elas vão na igreja pra sentir o amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta através de quem? Através do quê? Através das nossas vidas. Nós vamos transmitir esse amor de Deus pras pessoas. E as pessoas vão sentir. E elas vão ficar, elas vão permanecer. E vão aprender a amar. Assim como a gente ama elas vão aprender a amar também. Por isso que a igreja não cresce. Cris, você tá magoada, tá guardando um rancor? Esse vídeo parece ter uma coisa aí no teu coração. Não, não é rancor. Eu tenho a minha mente formada já em relação a isso. Eu já vivi minhas experiências de infância, adolescência, de ser excluída, de sofrer bullying. Até hoje, obviamente, né? Nós estamos na Terra aí com muitas pessoas ao redor, te tratando de várias maneiras. Mas isso não me abala mais, não me afeta mais como um dia me abalou. Por isso eu estou gravando esse vídeo. Porque hoje eu tenho propriedade para gravar um vídeo desse. Eu nasci em um berço evangélico, então eu tive uma experiência aí, né? Desde a infância e tudo mais. Hoje eu sou curada, mas eu lamento muito, gente. Eu lamento muito pelos outros, pelos novos convertidos, pelos depressivos, que precisam de um apoio, pelos cativos, pelos necessitados. Eu lamento por esses que saíram da igreja porque foram muito julgados, porque simplesmente alguém olhou ele dos pés à cabeça. Gente, tem gente que sai da igreja por causa disso sim. Parte delas estão indo, gente, doentes. Alguém olhar ela dos pés à cabeça vai sim adoecer, porque ela já está doente. Ela vai ficar mais doente e não vai voltar mais. Tem pessoas crentes dentro da igreja que estão matando quem tá indo pela primeira vez. Ninguém volta mais. É isso que eu quero trazer aqui pro vídeo, dessa agonia que me dá. E aí muitos saem da igreja. E quem disse que alguém liga pra saber? Você tá bem? Faz tempo que eu não te vejo. Aconteceu alguma coisa? Vou te visitar. Isso muda tudo. A arrogância dentro da igreja tem matado também. Às vezes a pessoa não falou nada, mas o fato dela ser arrogante, de não cumprimentar, a soberba, isso também é bíblico, é pecado. É difícil lidar com pessoas. Mas a gente tem que trabalhar isso na gente, sabe? Cuidar com o que a gente fala. Eu, por exemplo, não sou perfeita. Pode ser que em algum momento eu machuquei e frustrei alguém. Pode ser que em algum momento isso ainda vai acontecer. Talvez sem querer. Talvez num momento de muito nervosismo que eu soltei alguma coisa. Nossa, que triste. Me arrependi. Pode acontecer, nós somos humanos. Temos coração, sentimento. Acontece. Uma vez uma amiga minha, na missão, saiu da igreja. Não foi por minha culpa, claro. Ela se apaixonou por um menino de fora e saiu da igreja. Mas eu fiquei sabendo que ela saiu muito triste comigo. Ficou muito magoada comigo. E quando eu fiquei sabendo por boca de uma outra pessoa, e essa pessoa queria muito que eu fosse lá na casa dela. E eu aceitei imediatamente. Vamos. A gente foi até lá. Eu pedi perdão pra ela. Eu pedi desculpa. Nós oramos, nos abraçamos. Foi um momento tão especial, gente. E tenho certeza que pra ela também. E é sobre isso, sabe, gente? É sobre isso. Ah, mas você não pode ir pra igreja por causa do homem, tem que ser por causa de Jesus. Mas você está mostrando Jesus pra essa pessoa através do seu comportamento. Quem que tá ali na igreja? Não é só Jesus. As pessoas estão ali. Não jogue tudo nas costas de Jesus. Nós também temos que fazer a nossa parte como filhos de Deus. Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. O versículo 7 diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Olha que lindo, gente. E tem mais um versículo aqui. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então nesse vídeo, gente, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, porque eu estou há dias com isso na cabeça. E eu já falei que quando tiver, assim, eu oro antes, claro, e eu quero trazer algo que, assim, que edifique, sabe? Possa edificar, nem que seja umazinha pessoa, sabe? E o vídeo foi longo. Ema. Foi longo, gente, foi longo porque é um vídeo pra YouTube, mas eu queria falar um pouco sobre isso. É triste porque as pessoas estão vivendo dentro da igreja como se fosse só aquilo ali. Eu vou pra igreja, é o dia de culto, se arruma e vão pra culto e canta e vão pra casa, e daí passou a semana e daí volta, sabe, é um gif, sabe? E esquece que nosso lar não é aqui e que nós temos uma missão aqui na terra de pregar o evangelho a toda criatura, não só na igreja, né? E vai vivendo a vida
como se não houvesse um céu. O mundo tá muito, muito triste, muita coisa ruim acontecendo, e agora, principalmente agora, Jesus tá pertinho, sabe, de aparecer. Jesus tá pertinho, tá chegando o tempo. E o que é que a gente tá fazendo? Sempre será pouco. Nunca ache que você tá fazendo muito pra Jesus. Nunca ache isso. Sempre será pouco em comparação com o que Jesus fez por nós. Pessoas estão sedentas de amor. O acolhimento é tudo numa igreja. Vamos rechear as igrejas com amor. Deus não se importa com quantidade. Deus quer qualidade. Ah, a igreja é cheia. Olha que igreja... Gente, mas tá doente, o povo tá frio, o povo não se ama, mas Deus quer qualidade. Eu vim aqui pra falar sobre isso, sobre não desprezar, sobre hospitalidade, que é algo que eu venho trabalhando muito na minha vida, porque por eu ter disfonia, eu tenho algumas fobias que eu vim descobrindo agora, depois de adulta. Então, mas eu busco muito isso em Deus, e eu sei que terá ainda muitas outras curas na minha vida. Tenho muito ainda que aprender com Jesus, com as pessoas. A acepção de pessoas é algo muito, muito triste, que Jesus odeia também. Ele não faz isso. Por que nós temos que fazer? O desprezo aos irmãos é algo que já vem assim da escola, e isso se aprende em casa. Muitas crianças estão sofrendo bullying na escola, estão se tornando pessoas doentes, estão se suicidando, tudo por conta de que não foram ensinados em casa. Aí paira a prepotência, eu sou, eu posso, você é pequeno, você não é nada. Não vai pro céu, tá, gente? Resumindo, gente, esse vídeo, que eu preciso buscar as crianças na escola. Que não sejamos como Caim, que não sejamos assassinos. Amém? Irmãos, beijo, Deus abençoe.